Vamos estudar, está aí na projeção, você está vendo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, o fechamento da porta da graça. E é um assunto que nos diz respeito, especialmente para o momento que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que estamos muito perto do fim, muito em breve, pela graça de Deus, nós veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus. E é importante, queridos, nós estudarmos este assunto, compreendermos esse assunto, para que estejamos, portanto, prontos para esse grande dia. Eu quero começar o estudo aqui com vocês nesta noite. Como é que ele funciona aqui? Foi eu aqui ou foram vocês aí? Deixa eu ver. Tá ligado aqui, tá no on. Deixa eu desligar e ligar de novo. Vamos ver se ele vai. Acho que agora, agora foi. Muito bem. Eu quero começar pensando com vocês sobre esta pergunta: o que você acha? O que você entende? O que vai no seu coração? O que você já ouviu sobre isso? No final de todas as coisas, Deus salvará a todos, todo mundo vai ser salvo, independentemente de crença, do que faz, do que deixa de fazer. Deus vai salvar todo mundo? Deixa eu pedir para levantar as mãos. Quem acha que Deus no final vai salvar todo mundo? Pode levantar a mão. Quem acha que no final nem todos vão ser salvos? Levanta a mão. Muito bem. Então, todo mundo está na mesma página, que pensa a mesma coisa. Queridos, existe distorção teológica, conhecida no meio acadêmico como universalismo ou reconciliação universal, que tem ensinado de que no final de tudo, no fim de todas as coisas, por causa da bondade, da misericórdia e do amor de Deus, todas as pessoas serão salvas. Inclusive, numa distorção um pouco mais forte, o próprio Satanás e os seus anjos serão perdoados, serão salvos, porque Deus é bom demais, e Deus perdoa, e Deus salva todo mundo, e ninguém vai se perder. É claro, queridos, que Deus de fato é tudo isso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Ele é amoroso, e Ele faz tudo para nos salvar realmente, e a maior demonstração do seu amor foi feita na cruz do Calvário, quando Cristo deu a sua vida por você e por mim. Agora, será que isso de fato é verdade? Todo mundo vai se salvar? Abra sua Bíblia comigo no Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler vários textos nesta noite. Você que está em casa também, tome a sua Bíblia, leia conosco. Por algum motivo você não pode estar aqui, mas você pode participar ativamente do culto aí onde você está. Então abra a sua Bíblia também, leia os textos. Nós vamos ler alguns textos essa noite. E eu quero começar em Apocalipse 22, nós vamos ler juntos os versos 11 e 12. Presta atenção, queridos, no que esse texto está dizendo. João, o apóstolo inspirado por Deus, escreveu assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Essa declaração encontrada aqui, queridos, nos ensina uma coisa muito simples, mas muito significativa e importante. Haverá um momento em que será declarado para o justo e para o ímpio as palavras que nós acabamos de ler aqui. Continua o justo fazendo aquilo que é certo, continua o ímpio na sua impiedade. Você sabe que nós temos o costume de dizer que na vida só existe uma certeza. Você já ouviu esse ditado? E de acordo com esse ditado, qual é a única certeza da vida? A morte. Não para o cristão, não para aquele que crê em Deus, porque a Bíblia fala de duas únicas certezas nessa vida. Aliás, fala de muitas outras, mas neste contexto, a primeira delas é que Jesus vai voltar.
E ela pode voltar enquanto você estiver vivo. E se Jesus voltar enquanto você estiver vivo, você não vai passar pela morte. Portanto, a única certeza da vida sendo a morte não é verdadeira. E a segunda coisa que a Bíblia diz, queridos, é que um dia a oportunidade de salvação será terminada. Não vai mais haver oportunidade de salvação. Quem é justo vai continuar sendo justo. Quem é ímpio vai continuar sendo ímpio. Claro, esse, no caso, por pouco tempo. Portanto, a certeza que nós temos é que Jesus vai voltar. Isso pode acontecer enquanto nós estivermos vivos, e amém por isso. E, claro, se isso acontecer, a porta da graça também, ou a oportunidade de salvação, vai estar encerrada para todos. Você sabia que a porta da graça já se fechou em algum momento? Porta da graça para os nossos amigos, especialmente que estão conosco aqui. Essa é uma expressão que não aparece na Bíblia. Você não encontra na Bíblia nenhuma expressão dizendo assim, porta da graça. Mas é um conceito, é uma forma de ilustrar uma verdade. E a porta, Jesus diz que Ele é a porta, eu sou a porta. Ele fala, eu sou o caminho também. Jesus fala que Ele é muitas coisas e de fato Ele é. E a graça é o meio pelo qual nós somos salvos pela graça. Então, porta da graça significa, em outras palavras, oportunidade de salvação. E você sabia que já no passado, a oportunidade de salvação para algumas pessoas terminou? Veja o que aconteceu, por exemplo, na época do dilúvio. E aqui fica bem claro o conceito de porta da graça, né? O texto diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E olha só que interessante, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos. E o que aconteceu? E o Senhor fechou a porta após ele. Então talvez seja a história que melhor retrata esse fechamento da porta da graça, porque houve um fechamento literal de porta, de oportunidade de salvação naquela ocasião. Quem entrou na arca estava garantido, estava salvo. Atendeu ao chamado de Deus, o convite de Deus, entrou na arca. Quem não entrou na arca ficou por lá de fora, a porta se fechou. E aí não tinha mais oportunidade de entrar, não tinha mais oportunidade de salvação. A porta da graça se fechou para um outro grupo também, alguns anos, podemos dizer, alguns séculos depois, para um outro grupo de pessoas. Você conhece a história que a Bíblia conta? A Bíblia fala sobre a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E naquela ocasião, queridos, quando você lê ali a partir do capítulo 18 do livro de Gênesis, você encontra uma linda oração intercessora de Abraão, falando para que Deus não destruísse aquela cidade se houvesse ali uma quantidade X de pessoas. Ele estava interessado no seu sobrinho e na família do seu sobrinho. Da mesma forma que você tem se interessado pela salvação da sua família também. E Abraão intercedeu fervorosamente. E a cidade não foi destruída até que eles saíssem de lá, Ló e as suas duas filhas. A mulher acabou ficando no meio do caminho. Mas quando eles saíram de lá, quem ficou foi destruído. E você sabia, queridos, que isso vai acontecer nos dias finais também? Ou quando Jesus voltar? Lucas, capítulo 17. Presta bastante atenção no que esse texto diz, porque aqui ele volta exatamente, são as palavras de Jesus, ou Jesus lembra exatamente dessas duas histórias para dizer algo que vai acontecer quando ele se manifestar na segunda vinda em glória, em poder e majestade. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do verso 26 até o 30. O texto diz assim, queridos. Lucas 17, verso 26 a 30. Todo mundo encontrou? Todo mundo? Ok, então, né? Se tiver algum amigo perto de você que de repente está com dificuldade de encontrar o texto, ajude-o, por favor, porque é importante que nós comprovemos aquilo que a Bíblia diz. Assim como foi, olha, presta atenção, palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Não há
ou na ocasião não houve espaço para universalismo. E Jesus está dizendo que por ocasião da sua vinda também não haverá espaço para universalismo. Ele continuou dizendo o seguinte: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E ele termina dizendo assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Entende, queridos, que o próprio Jesus usa paralelos aqui da história bíblica para dizer que aquilo que aconteceu no passado também irá acontecer na sua manifestação, na manifestação da sua segunda vinda. Aquilo que aconteceu na época do dilúvio, aquilo que aconteceu na época de Ló, também voltará a acontecer quando Cristo voltar. Isso nos ajuda a entender algumas coisas, queridos, que de fato a porta da graça vai se fechar. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que não mais haverá oportunidade de salvação. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Para que nós entendamos melhor esse assunto, queridos, o significado desse fechamento da porta da graça, nós precisamos entender qual é o papel de Cristo e qual é o ministério de Cristo hoje. Então eu convido você a ler 2 textos comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ler comigo o capítulo 2 e o verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Encontrou o texto? Presta atenção no que esse texto diz. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. De acordo com esse texto, queridos, quantos mediadores, intercessores existem entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus? Quantos? Um só. Muitos são ensinados, eu aprendi isso quando era criança, e eu acredito que muitos de nós que estamos aqui aprendemos também, de que existem vários intercessores, mediadores. Dependendo do problema, você invoca um intercessor, um mediador. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há um só mediador, e ela o chama pelo nome, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, hoje, queridos, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, passando por alguma situação, seja ela qual for, e você precisa da bênção de Deus ou da aprovação de Deus em alguma situação, lembre-se que você invoca o Senhor em nome do único mediador, que é Jesus. Ele é o único que pode interceder por você e por mim. É o único que pode fazer alguma coisa por você e por mim, é Jesus. Então, há um só mediador, um só intercessor, aquele que faz mediação, que ajusta as coisas, é Jesus. E o que ele está fazendo e onde ele está, queridos? Hebreus, no capítulo 9, fala um pouquinho desse ministério que Cristo está fazendo, ou que Cristo passou a fazer num determinado momento depois da sua volta para o céu, depois dele ascender ao céu, depois do período que ele esteve vivendo aqui nesse mundo. Hebreus capítulo 9, você vai ler comigo o verso 24 agora, e veja o que o texto diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, quando, queridos? Diz aí a sua Bíblia. Agora, por quem? Por nós, diante de Deus. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, quando você lê a história
lá no Antigo Testamento, especialmente depois do capítulo 25 ali do livro de Êxodo, você encontra a ordem de Deus para que eles construíssem um santuário. Você conhece essa história. E naquele santuário, o sacerdote fazia ali alguns rituais, sangue, sacrifícios, enfim. Então o sacerdote entrava no santuário para fazer mediação, intercessão perante Deus. Aquilo tudo era uma sombra, era uma espécie de encenação, algo teatral, para ensinar o plano completo da salvação para as pessoas que viviam naquela época. Agora o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, é que Cristo está fazendo esse mesmo papel, mas não de forma representativa, como era feito lá no Antigo Testamento, mas a forma completa, cabal, verdadeira, no santuário celestial. Então esse texto está dizendo que o nosso único intercessor, Jesus, está no santuário, e ele faz mediação, ele intercede por nós, e ele comparece, melhor dizendo, diante de Deus, agora, por você e por mim. Não é bom saber, queridos, que existe alguém no céu, no santuário, que é por mim, que é por você, que comparece por nós? Esse é o trabalho que Jesus está fazendo. Agora, veja o que diz o capítulo 4, versos 14 a 16. Além de termos um sumo sacerdote como esse, Jesus, que sabe exatamente as coisas que acontecem conosco, qual é o convite que nos é feito, queridos, aqui no capítulo 4 de Hebreus, a partir do verso 14 até o 16. O texto diz assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E presta atenção agora no que diz o verso 16. Acompanha comigo aí a leitura. Você que está em casa, acompanha a leitura. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. O que esses dois conjuntos de textos que nós acabamos de ler, queridos, nos ensina? Que Jesus é o nosso intercessor, que Ele está no santuário celestial e que Ele, queridos, nos convida a nos achegarmos a Ele. Pela fé, você e eu podemos nos achegar, nós podemos entrar no santuário celestial, junto ao trono da graça, junto ao trono de Deus, porque Cristo está ali para interceder, para fazer mediação por cada um de nós. Então, enquanto Cristo estiver no santuário, queridos, enquanto Ele estiver cumprindo o seu papel sumo sacerdotal de fazer intercessão, de fazer mediação entre você e Deus, ainda existe graça, ainda existe oportunidade de salvação. Por que ainda existe oportunidade de salvação? Porque a salvação consiste, queridos, em primeiro reconhecermos os nossos pecados e pedirmos perdão, confessarmos, pedirmos perdão em nome de Jesus. E quando você faz isso, é como se Cristo mostrasse as palmas da sua mão, que foram furadas pelos cravos na cruz, dizendo: pode perdoar porque Ele aceitou o meu sacrifício feito no lugar dele. Todavia, queridos, um dia isso vai terminar. Olha aí, a chuva apertou. Vamos ficar firme aí. Não tem goteira, está tudo certo. Vamos em frente. Só que a Bíblia diz, queridos, que um dia isso não vai mais acontecer. Veja o que está registrado agora no livro do Apocalipse, novamente, capítulo 15. E você vai ler os versos 1, depois os 5 e os 6. Apocalipse, capítulo 15, verso 1, depois os versos 5 a 8. O texto diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os sete últimos flagelos,
pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então presta atenção, a visão que João tem: 7 anjos com 7 taças, contendo os últimos 7 flagelos, e com isso se consumou a ira de Deus. Verso 5: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha que coisa interessante, queridos. Lá no céu existe um santuário, o santuário celestial. Aquele que foi construído no passado aqui na terra era um modelo daquele que existe no céu. Nós acabamos de ver, especialmente no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, que Jesus está exatamente nesse santuário. E aqui João tem uma visão do santuário, e ele diz que abriu o céu, ele viu o tabernáculo de Deus, o testemunho, e os 7 anjos, lembra dos 7 anjos? Que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E agora presta atenção no verso 8: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E notem agora, queridos, o que esse texto está dizendo: e ninguém podia penetrar no santuário. Você lembra o que nós acabamos de ler no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus? Que nós podemos nos achegarmos confiadamente no santuário. Agora o texto está dizendo que ninguém mais pode chegar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então alguma coisa, queridos, está acontecendo aqui, ou vai acontecer, porque esse é um texto profético, e isso pode acontecer também em qualquer momento. Não haverá mais oportunidade de achegar-se junto ao trono da graça. Automaticamente não haverá mais intercessão. Se não há mais intercessão, não há mais oportunidade de salvação. Então nós encontramos aqui o fechamento da porta da graça. E isso vai acontecer quando? Antes das 7 pragas serem derramadas. Se você prestou bastante atenção aqui, ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, melhor dizendo, dos 7 anjos, que vem a descrição depois do capítulo 16. Ou seja, termina a oportunidade de salvação, depois caem as 7 últimas pragas, e esse é um tema para ser estudado numa outra ocasião. Queridos, você sabe que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, e a maior parte da linguagem utilizada no livro do Apocalipse é uma linguagem veterotestamentária, é do Antigo Testamento. De onde João emprestou essa ideia para colocar aqui? Vai para o livro de Crônicas agora, ou 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 2, e você vai perceber que isso aconteceu uma vez. Não necessariamente falando com relação ao fechamento da porta da graça, mas o santuário se enchendo de fumaça. Presta atenção no que diz 2 Crônicas capítulo 7, versos 1 e 2. Salomão construiu o templo. O momento agora é a inauguração do templo, aquele momento festivo de gratidão ao Senhor. E o texto diz assim, 2 Crônicas capítulo 7, versos 1 e 2: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então João empresta, vamos dizer assim, a linguagem desse texto para explicar: se o sacerdote não pode entrar no templo, não tem como fazer o ritual de intermediação, de mediação, enfim. Então não tem como solicitar, suplicar por perdão, por misericórdia, por salvação. E João se refere a isso, portanto, lá no Apocalipse, quando o templo encher de fumaça procedente da glória de Deus,
Da mesma forma que os sacerdotes não podiam entrar naquela ocasião, ou não puderam entrar naquela ocasião, lá no céu, quando encerrar-se o ministério de Cristo como mediador, quando intercessor, ninguém mais vai poder entrar, porque não tem mais mediador lá, não tem mais intercessor. A glória de Deus ocupará todo o espaço. E aí, queridos, se cumpre o texto que nós lemos, inicialmente. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o santo a se santificar, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Chegou o momento em que todos decidiram o lado que desejam ficar: o lado de Deus para a salvação, o lado das coisas desse mundo que automaticamente leva à perdição. Queridos, naquele dia, quando Cristo se manifestar, e Ele se manifestará, portanto, depois que a porta da graça se fechar, obviamente, e isso é muito claro em outros textos da Bíblia também, queridos. Quando você encontra ali a descrição dizendo que Jesus vai voltar e com Ele está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras, é porque houve um juízo investigativo antes. Quando Ele vem, já recompensa cada um, porque já sabe o que cada um fez. Isso é muito claro, a gente percebe isso nas Escrituras. E naquele momento, quando Cristo se manifestar, quando Cristo voltar, qual é a declaração que você, ou eu, ou nós faremos? Será que a nossa declaração, queridos, vai ser aquela que está registrada em Jeremias capítulo 8, verso 28? Passou a cega, findou o verão, e nós não estávamos salvos? Hoje, queridos, nós, vou dizer assim, reclamamos muito. Por que Jesus está demorando para voltar? Por que Ele não vem logo? O que mais precisa acontecer nesse mundo para dizer que esse mundo não tem mais solução, que não presta? Às vezes a gente reclama porque Jesus está demorando. Mas é interessante saber, queridos, e a Bíblia diz isso, que muitas pessoas que estarão vivendo no tempo do fim, é o tempo exato que nós estamos vivendo, quando Cristo voltar, vão dizer mais ou menos assim: nossa, Ele já voltou? Ele veio mesmo, Ele já apareceu? Eu achei que ia ter um pouco de tempo mais. E infelizmente, queridos, muitos nessa ocasião vão dizer: passou a cega, findou o verão. Ou seja, passaram-se os tempos, Ele voltou e eu não estou salvo. Ou, queridos, eu espero que essa seja a declaração que eu vá fazer e que você também vá fazer: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Imagina a cena, queridos, o céu se abrindo, Jesus voltando, e você olhando para o céu e dizia: esse é o Deus que eu aguardava. Deus seja louvado, que essa seja, queridos, a nossa declaração.